Diz assim o versículo 8 e 9 de Colossenses 2. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Vamos orar mais uma vez. Bom e gracioso Deus, tem misericórdia de mim e dê graça, ó Deus, para expor a Tua palavra, poder fazer esse bendito contraste entre a Tua palavra e esta vã filosofia que é o marxismo. Me ajuda a fazer isso com propriedade, um coração devoto ao Senhor. E ajuda os meus irmãos a entenderem também, com graça, e entenderem de maneira que desejem também Te glorificar. Essa é minha oração, em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, quando o apóstolo Paulo disse, cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, o apóstolo Paulo ele tinha, obviamente em mente, como vãs filosofias, toda sorte de pensamento que propusesse de algum modo a redenção do homem, por outro modo, sem ser por meio de Cristo Jesus. Era qualquer visão de mundo que Cristo não era colocado como o centro. Qualquer visão de mundo que tente explicar a realidade a parte de Cristo não passa de uma vã filosofia. E vãs filosofias não devem ser ignoradas. Vãs filosofias devem ser rejeitadas, devem ser abandonadas. E é por isso que o apóstolo Paulo está fazendo este contraste. Obviamente o meu objetivo hoje é expor um tema, não um texto, embora nós iremos abordar vários textos bíblicos para estabelecer o devido contraste. Mas de antemão, e até mesmo para começar, eu gostaria de fazer algumas perguntas a vocês. Quando foi que vocês pararam, ou que vocês, de certo modo, se conscientizaram que o mundo já não é mais como era antigamente, que as coisas mudaram? Você já parou para pensar que houve um período que, por exemplo, o adultério era crime e que hoje não é mais, é até incentivado? Você já parou para perceber que você precisa de muita coragem para ir na internet e dizer que homossexualidade ou transgenerismo são coisas pecaminosas? Você já percebeu que não é tão fácil dizer isto hoje em dia? Quando foi que você se percebeu que você tem que disciplinar o seu filho, a sua filha, talvez escondido, porque senão você pode ser taxado como criminoso, embora você não está cometendo crime, se você está disciplinando de maneira bíblica e com amor, à luz das orientações, por exemplo, de Provérbio. De repente, as coisas na sociedade, elas mudaram. E por que mudaram? Costuma-se dizer que o peixe ele não sabe a água em que ele nada, ele não se percebe. E muitas pessoas, inclusive muitos cristãos que deveriam ter consciência do mundo à sua volta, não estão acordados para perceberem as mudanças que estão acontecendo. E essas mudanças, elas acontecem, obviamente, por forças ocultas, de vãs ideologias que vão moldando o homem e, por conseguinte, moldando a sociedade. E no que a sociedade ela está se transformando? Se aproxima daquilo que as Sagradas Escrituras nos ensinam, ou caminha, ou dista, diametralmente do que as Escrituras nos ensinam. Isso é importante, porque só há um padrão de vida para o ser humano que é correto, e é o padrão que Deus propõe. Então uma sociedade ela será mais próxima do padrão proposto pelo Senhor ou mais distante deste padrão proposto pelo Senhor. Como o Rushdoony já tinha dito, por exemplo, no livro dele, Cristianismo e Estado, o Estado ele jamais será neutro. Ele será um Estado contra Cristo, perseguindo a Igreja de Cristo, ou será um Estado debaixo dos princípios de Cristo. O que é que o nosso Estado é? O que é que a nossa nação é? Por isso, estudar sobre determinados temas se torna imperativo para que a igreja ela compreenda, para que os crentes sejam peixes que sabem
a água na qual eles estão nadando. Por causa disso, achei muito oportuno, louvo a Deus, pela tentativa, né, e pela proposta da UPH, pela recepção desta igreja, de um tema que ele é muito oportuno para a nossa fé. Porque a nossa fé ela está sendo atacada. Mas se eu não sei de onde está vindo o ataque, eu até sei, é do diabo. Mas eu não sei onde é que o diabo está atacando. E é importante, obviamente, saber, para que levantemos o escudo da nossa fé, com o fim de apagar os dardos inflamados do maligno. Ok? A minha proposta hoje é falar sobre o neomarxismo. Para falar sobre neomarxismo, a gente tem que entender o que é marxismo. E aí, entendendo o que é marxismo, neomarxismo, a gente tem que fazer o contraste, porque a nossa proposta é entender o mundo não à luz destas visões ou cosmovisões de mundo, mas à luz das sagradas escrituras. Ok? O marxismo, e aqui de antemão já explico para os irmãos que não tem como eu falar sobre tudo, nós não temos tempo para isso, então eu preciso ser seletivo, e a seleção que fiz tem como propósito pelo menos nos dar noção para a gente compreender o que de fato nós estamos lidando e tratando. O marxismo ele é uma ideologia, né, materialista que tenta explicar os problemas e conflitos sociais ou explicar a realidade à luz dos conflitos sociais a partir das lutas de classes ou as lutas de classe em torno do monopólio da propriedade privada e do capital, que na ótica marxista corrompe a sociedade. Eu vou explicar logo mais um pouco acerca disso, sobre o que é materialismo histórico, por exemplo, como é que o marxismo ele entende a história, como é que ele explica o mundo. O marxismo ele nega a existência de Deus e em seu lugar ele vai acabar colocando o Estado. Ele apregou a revolução e a subversão da sociedade por meio da educação e por meio da ciência. Então, de uma maneira simplista, isso aqui seria o marxismo. Só nesta definição a gente já percebe um contraste grande com a fé cristã. No marxismo não há Deus, quem ocupa o lugar de Deus é o Estado. Na fé cristã, a fé cristã ela é diferente do marxismo, ela não é materialista, há uma realidade transcendental, há a matéria não é um princípio coeterno com a divindade e nem acima da divindade, mas pelo contrário, há um Deus que criou todas as coisas. O cristianismo é uma religião baseada na pessoa e obra de Cristo, conforme as escrituras do Antigo e Novo Testamento. O cristianismo ele é centrado na crença em um Deus triuno, que criou o mundo e tudo que nele existe. E que esse é um mundo caído, mas que há redenção por meio de Cristo Jesus. Há diferenças fundamentais, nós veremos logo mais, entre marxismo e cristianismo. Mas o que é o neomarxismo? O neomarxismo ele é um desdobramento moderno, digamos assim, do pensamento marxista clássico, né? É um pensamento, um desdobramento moderno que abrange a abordagem do século XX, que altera ou que estendem o marxismo, né? Que ampliam o marxismo, incorporando outras, digamos assim, outros elementos de outras tradições intelectuais, como teoria crítica, psicanálise e existencialismo. Eu não preciso explicar nada disso para não confundir mais a nossa cabeça, tá bom? Os principais representantes do neomarxismo, nós temos aí o George Lukács, Karl Kirsch, Lois Althusser e Antônio Gramsci. Esse último é talvez o mais importante dos três, porque ele nos ajuda a entender qual é a principal distinção do neomarxismo para o marxismo clássico, que está intimamente relacionado à sua aplicação, ao seu modus operandi, ao seu aspecto mais prático, tá bom? O neomarxismo tem pontos significativos de diferença com o antigo marxismo, especialmente na sua abordagem. O marxismo clássico, ele defendia a implementação do comunismo por meio da revolução, que geralmente era sangrenta, por meio da força. Mas desse modo, o marxismo ele não foi bem sucedido, ok? Talvez aí o único grande sucesso tenha sido Cuba, mas ele via de praxe por meio da força, ele não tem sucesso. Então, Antônio Gramsci, que viveu aí antes da metade do século XX, né? Ele nasce em 1891, acho que ele vive pouco, até 1920, alguma coisa. Na prisão ele escreve alguns textos,
algumas cartas, e é nele então que nós temos um modelo talvez mais eficaz, né, de impor a revolução. Agora não por meio da força, da guerrilha, mas dominando aquilo que ele chama de superestruturas, né, culturais e ideológicas. Assim, os comunistas deveriam ocupar o espaço das escolas, das mídias, da política, jornais, ciência, literatura, judiciário e etc. Quanto mais intelectualizado o comunismo ele parecesse, mais aceito ele seria. Você ia desvincular ele do quê? De um radicalismo, do uso da força. Ok? E quando todas essas grandes estruturas fossem cooptadas, o comunismo ele poderia ser estabelecido sem forte resistência. E é isso, e isso é exatamente o que nós temos vivenciado. Aqui no Brasil, antes da chamada ditadura militar, os comunistas eram tão violentos quanto os seus algozes, os militares. Os comunistas sequestravam, torturavam, matavam sem dó e sem piedade. E não somente aqui, uma história honesta do Che Guevara e da família Castro é suficiente para elucidar essa questão, tá bom? Mas aqui no Brasil, os comunistas não tiveram força, eles perderam força por causa disso. Mas enquanto isso, estava vencendo progressivamente, o comunismo estava vencendo progressivamente em outros territórios. Fundaram o Partido Comunista do Brasil, depois vieram outros partidos, e outros partidos com um viés mais light, mas que no final das contas é a mesma coisa. Quando tem que se abraçar, se abraçam, né? Ninguém separa a mão de ninguém. E enquanto isso, então, eles iam disseminando e cooptando pessoas e distribuindo essas pessoas onde? Nas mídias. Né? A mídia, a cultura é o principal ambiente de proliferação do marxismo. Né? As mídias, o teatro, a escola, a literatura, a universidade, o judiciário passaram a ser dominados por marxistas. E esse não tem sido um fenômeno apenas no Brasil, isso tem sido um fenômeno do Ocidente. Né? Os Estados Unidos passam por uma crise similar, embora lá talvez haja mais resistência do que aqui. Por causa desse aspecto mais prático e intelectualizado do neomarxismo, nós vamos chamá-lo de marxismo cultural, tá bom? Até mesmo porque neomarxismo é a forma como os novos marxistas se denominam, também como uma tática, já como uma estratégia de se desrotular de militantes. Mas são pessoas que estão agora criticando o clássico marxismo, então eles também têm pontos de ruptura com o clássico marxismo, e aí eles se apresentam como novos ou neo-marxistas, ok? Só que na prática, os princípios elementares são os mesmos do marxismo clássico, que é o que eu vou mostrar contrastando com a escritura. Então, o neomarxismo não passa do velho marxismo nos seus princípios elementares. Qual é a diferença aqui? É na prática, é na maneira como ele se instaura. Por isso a gente chama esse marxismo de marxismo cultural, porque o maior apelo dele hoje é cultural, é dominar as superestruturas culturais e ideológicas, e a partir disso então se estabelecer, ok? E aí esse marxismo cultural, que aí só para ficar fácil, é a mesma coisa que neo-marxismo, que na sua essência também acaba sendo a mesma coisa que marxismo. Ele se opõe ao cristianismo, de maneira que é incompatível com a fé cristã você ser marxista e você ser cristão. Por isso a igreja presbiteriana na década de 50 emitiu um documento mostrando essa incompatibilidade, inclusive dizendo que era passivo de disciplina quem fosse marxista e presbiteriano. E recentemente no Supremo Concílio, novamente foi tomada uma decisão mais light em alguns pontos, mas estabelecendo a incompatibilidade entre o marxismo e o cristianismo. A pergunta que nós fazemos é: por que são tão diferentes assim? Então vamos lá para alguns pontos, tá bom? Hoje é mais teórico, digamos assim, mas já vai estabelecer bem os pontos. Amanhã pela manhã eu vou falar como é que a gente pode reagir a essa estrutura, a essa ideologia marxista, tá bom?
Então, meu ponto hoje é apenas mostrar o contraste e a diferença básica. Há bem mais diferença do que o que eu mostro aqui, mas o que eu mostro eu acredito que é suficiente, tá bom? Então, primeiro ponto, marxismo está intimamente vinculado ao evolucionismo e, por consequência, ao materialismo. E, por consequência lógica, isso se opõe ao quê? Ao cristianismo, ok? O materialismo, o que significa materialismo, pastor? O materialismo é uma perspectiva que acredita que não há uma realidade transcendente. Tudo que existe é a matéria. Então Deus não existe, porque Deus ele está fora da matéria, ele transcende a matéria. Não existem milagres, não existe céu, não existe anjos. O materialismo não crê em nada disso, ok? Então o materialismo ele nega uma realidade transcendente. O que existe? Só a matéria, só o mundo empírico, só aquilo que pode ser observado. Isso é materialismo. E aí é importante porque tanto o evolucionismo quanto o marxismo, ele tem o materialismo no quê? No seu fundamento. Inclusive, enquanto Darwin descobria o problema do homem, né? E a miséria do homem na natureza, ou a miséria na própria natureza, Marx observava o mesmo fenômeno na sociedade. Inclusive, tanto Marx quanto Darwin publicaram importantes obras no mesmo ano, de 1859, que também é o mesmo ano que a gente comemora o quê? A plantação da igreja presbiteriana no Brasil, não é isso? Então aconteceram grandes coisas nesse ano. Marx publicou a Crítica da Economia Política e Darwin a Origem das Espécies, né? Hermann Bavinck, um teólogo reformado, vai dizer que em março de 1883, Friedrich Engels, colega, amigo de Karl Marx, perante a tumba de Marx, declarou que, assim como Darwin havia encontrado a lei do desenvolvimento na natureza orgânica, Marx havia descoberto a lei do desenvolvimento da sociedade humana. Darwin cria que sua teoria da seleção natural, com seus acréscimos, eliminou de uma vez por todas a teleologia, os milagres e toda forma de supranaturalismo. Por sua vez, Marx estava convencido de haver libertado o socialismo da esfera da utopia, estabelecendo-o numa sólida fundamentação científica. Tanto Darwin quanto Marx acreditavam na inviolabilidade das leis da natureza, quase não sai, e na necessária sequência dos eventos. Por meio dessas descobertas, tanto Marx quanto Darwin carregava consigo a promessa de um mundo melhor, de uma raça melhor, de uma sociedade melhor, por meio da evolução. Darwin, por meio da evolução das espécies, e isso incluiria o homem. E Marx, por meio da evolução da sociedade, também através do homem. Ok? Então, ambos carregam o materialismo na sua essência e são espécies de evolucionismo. Inclusive, o conceito de materialismo histórico surge na visão de Marx e Engels, que ensina que a evolução e organização da sociedade ao longo da história aconteceria de acordo com a capacidade de produção dessa sociedade e com as relações sociais de produtividade. Daí vai surgir as lutas de classes que fará a sociedade se desenvolver e que vai gerar todos os conflitos. Se você pegar o Manifesto Comunista de Marx e Engels começa explicando exatamente isso. Toda a história da humanidade é uma história do conflito de classes. Ok? Em torno o quê? Da produtividade. Esse é o ponto. Eles vão dizer, abre aspas, isso aqui é Marx e Engels falando, a história de todas as sociedades que existiram até os nossos dias tem sido a história das lutas de classes. Homem livre, escravo, patrício e plebeu, barão e servo, mestre de corporação e companheiro, numa palavra, opressores e oprimidos, em constante oposição, têm vivido numa guerra ininterrupta, ora franca, ora disfarçada, uma guerra que terminou sempre, ou por uma transformação revolucionária da sociedade inteira, ou pela destruição das duas classes em luta. Para eles, a sociedade só evolui por meio do quê? Da superação desse conflito. Ok?
Aí ele ainda vai dizer, a sociedade burguesa moderna dos seus dias, que brotou das ruínas da sociedade feudal, não aboliu os antagonismos de classe. Não fez senão substituir novas classes, novas condições de opressão, novas formas de luta, as que existiram no passado. E aí o que Marx está propondo é o quê? Uma nova revolução, que vai fazer a sociedade evoluir e ser muito melhor. E nessa revolução, o proletariado agora ele tem que ir para o topo. Ok? Tudo é reduzido ao fato de quem controla o capital. Quem controla é aquele que trabalha, é quem conduz a história. Mas Marx e Engels vão entender que o que trabalha, o proletariado, é quem deveria contar a história. É aquele que produz, que deveria ser visto como uma criatura mais evoluída. É pelas mãos do proletariado que a sociedade evolui e progride. Mas para isso o proletariado tem que se insurgir contra a burguesia. O progresso do mundo está vinculado ao manuseio e manipulação da matéria e do capital. Assim, as mudanças sociais que acontecem ao longo da história não estão baseadas em ideias, não estão baseadas no que o homem é, mas nos valores materiais e nas condições econômicas que o fato ou objeto material, por meio do qual o fato ou objeto material é produzido. Então, as diferenças sociais decorrentes da produção material, do valor que esse material tem, do valor que pertence a quem o produz, é o que vai gerar a diversidade das classes, e essa diversidade também é uma diferença que gera conflito, e nesse conflito os mais fortes estarão no topo, e quem dominar os demais é o que vai impor a nova história a ser contada, que pode ser justa ou não, pode ser algo mais evoluído ou mais retrógrado. Mas se o proletariado assumir o poder, a sociedade então avança. Ok? E por aí vai, meus queridos. O fato é que isso nada mais é do que um evolucionismo social, que é irmão do evolucionismo biológico. Tudo depende de quem tem mais força. Aí no socialismo, o Estado é a junção de todas as forças individuais num corpo coletivo que impõe a ordem na produção, né, que determina o valor tanto do material produzido quanto da mão de obra. E uma consequência lógica desse pensamento é o quê? O conceito de propriedade privada vai deixar de existir, pois não importa se a matéria pertence ao empregador. A partir do momento que o empregado a manipula, pertence a ele também. Um empregador não pode guardar matéria ou propriedade privada, não pode acumular. Acumular é o mesmo que roubar do próximo. Por isso, Marx e Engels, de maneira bem descarada, diz o seguinte: em resumo, acusai-nos de querer abolir vossa propriedade? De fato, é isso que queremos. Ok? Por isso o comunismo sempre vai colocar empregados contra empregadores. E não apenas isso. Qualquer tipo de instituição mais tradicional, que de certo modo exerce algum tipo de influência ou de poder, tem que ser derrubada. Tá bom? Então a evolução da sociedade vai decorrer das classes inferiores dominando as classes supostamente superiores. É óbvio que a escritura se opõe ao evolucionismo tanto de Darwin quanto de Marx. Ao evolucionismo de Darwin, a escritura mostra que o mundo foi criado por Deus em perfeito estado. E viu Deus tudo quanto fizeram e era o quê? Muito bom. Gênesis 1, 31. O homem foi criado por Deus em perfeito estado. O que transformou o homem num pecador? Foi o conflito de classes na perspectiva bíblica? Não, o que foi? O pecado, ok? O pecado foi que trouxe desordem. E quem é que governa a história? A história é contada por quem? É governada por quem? É pela luta de classes? É pela providência de Deus que governa a história. Não é uma evolução acidental e não é também uma evolução por meio da guerra de classes. Outro fato, a escritura também é a favor da propriedade privada. Basta você lembrar do 8º mandamento. Qual é o pressuposto básico do 8º mandamento? Para eu falar, não roubarás, o que é que eu tenho que pressupor? Que aquilo pertence a alguém, não é? Então o 8º mandamento, ele estabelece o direito ao quê? A propriedade privada. Aí alguém vai dizer, mas aí o Atos dos Apóstolos fala que ninguém considerava seu propriamente o que pertencia. A diferença de Atos dos Apóstolos é que ali não é a igreja que está obrigando ninguém a vender suas propriedades e doar ao próximo,
Não é o Estado que está obrigando ninguém a vender e a doar ao próximo. São cristãos que estão percebendo a necessidade. E daquilo que lhes sobra, naquele contexto particular, o que é que eles estão fazendo? Eles estão socorrendo ao próximo. Isso permanece hoje? Sim. Se você vê alguém passando necessidade e você tem com que ajudar e não ajuda, a Escritura diz que você está fazendo o quê? Pecando. Não é isso? Quem sabe que deve fazer o bem não faz, nisto está pecando, vai dizer Tiago. Isso é diferente de uma instituição ou do Estado obrigando você a vender suas coisas para dar para alguém. Até na lei da espigadura no Antigo Testamento, o proprietário, ele tinha uma lei que de fato ele deveria se preocupar com os mais pobres. As espigas que caíam tinham que ficar onde? No chão. E o mais pobre ia lá, mas o mais pobre também só pegava o que ele precisava. Esse é o ponto. Mas você não tem algo como um Estado controlando a propriedade ou dizendo você não tem direito à propriedade privada. Pelo contrário, a Escritura reconhece que você tem esse direito. E que você deve zelar e que é pecado quebrar esse direito. Ok? Devemos ser bons mordomos daquilo que Deus nos entregou às mãos. Ok? Ademais, os problemas nas relações sociais são explicados à luz da queda. A Escritura é dura contra a usura e contra a exploração dos mais ricos, né, contra os mais pobres. A Escritura tem palavras muito duras acerca daqueles que oprimem o pobre. A Escritura também tem palavras muito duras dizendo que aqueles que servem à riqueza não servem a Deus. Porque se você ama o dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E você não pode servir a dois senhores. Você não pode se devotar a Mamon, às riquezas e a Deus. Mas a Escritura não é contra você ter posses e você ser rico. A Escritura é contra você servir a sua riqueza. Há uma distinção? Devemos servir a Deus e a Deus somente. E como Calvino entendia, quando Deus nos dá riquezas, Ele nos dá as riquezas para o louvor da glória dEle. Isso significa que eu tenho que ajudar quem precisa. Isso significa que eu tenho que trabalhar em prol da expansão do reino. Porque se Deus me deu mais condições para servir ao seu reino. Mas eu sou mordomo. Não é o Estado que vai me obrigar a fazer isso, nem tampouco a igreja. Eu tenho que entender que este é o meu dever. Ok? Então veja, isso dista muito do conceito marxista. Segundo princípio marxista que se opõe à fé cristã, o marxismo ele é uma cosmovisão. E por ser uma cosmovisão, ele não pode se harmonizar com o cristianismo, que é outra cosmovisão. O marxismo é uma doutrina ou ideologia que tenta explicar a realidade e o mundo. Por isso, faz sentido você ser marxista e cristão, quanto faz sentido você ser budista e cristão, como faz sentido você ser islâmico e cristão, ser judeu e cristão, ser hinduísta e cristão. São duas propostas de mundo, de entender a realidade diferentes. Elas não se harmonizam. Então veja, o marxismo é uma maneira de enxergar o mundo, procurando alguma consistência. Tem uma doutrina, o marxismo tem uma doutrina acerca do que é o homem, do que é o mundo? Tem. Qual é a teoria marxista acerca de quem é o homem e o mundo? O evolucionismo e o materialismo. Então esse é o pressuposto marxista. Então ele tem uma doutrina acerca do que é o homem e do que é o mundo. O marxismo também tem um pressuposto acerca do problema humano. Qual é o problema do caos na sociedade? De acordo com o marxismo. O problema é a luta de classes. São as diferenças entre as classes. Porque sempre vai haver uma classe oprimida e uma classe opressora. O mundo vai ser melhor quando deixar de existir classe oprimida e classe opressora. O que eles não sabem, porque é uma cosmovisão diferente, é que debaixo da queda, quando é que isso vai acontecer? Nunca. Mesmo o Orwell, no livro dele, A Revolução dos Bichos, tendo inclinação marxista, ele vai mostrar, meu irmão, que quando o porcão assume o poder, ele vai se tornar o novo ditador. Sempre vai existir oprimidos e opressores, porque esse é um mundo de queda. Quem é que vai desfazer isso? É alguma teoria política? É alguma vã filosofia?
Quem vai desfazer isso é Cristo. É a redenção proposta por meio de Cristo. Mas para o marxismo o problema está na burguesia contra o proletariado. E qual é a redenção para o marxismo, para a sociedade? Qual é a redenção? Revolução. Mudança da ordem, produzindo uma espécie de igualdade, dominando o que detém o poder e a matéria e elevando o que é subjugado, o que é oprimido, que é o proletariado. Então a maneira de você melhorar a sociedade é tirar dinheiro de quem tem e dar o dinheiro a quem não tem. Esse que não tem não precisa trabalhar, você só transfere. Um trabalha e aí então o Estado vai lá e faz a devida compensação por meio da força. E como que a sociedade, mas para isso a sociedade tem que ser conscientizada. Se você chega para um homem comum e diz o seguinte: você vai trabalhar e você vai ganhar R$2.000 por esse serviço que você vai fazer. Aí beleza, aí você diz: mas desses R$2.000, R$1.500 eu vou distribuir entre outros trabalhadores que não poderão ir lá. O que naturalmente esse que está ouvindo a proposta vai dizer? Eu não vou trabalhar por isso não. Quer dizer que eu vou trabalhar e quem não vai trabalhar vai ser sustentado por mim? Vou não, arrume outro. Então se você fizer essa proposta simples, ninguém aceita. Aí é necessário que haja o quê? Conscientização. E isso se dá por meio do quê? Marxismo por meio de dois viés: o avanço científico e a educação. Inclusive no final eu vou ler algo bem interessante, onde eles propõem o fim da educação domiciliar e o estabelecimento da educação pública, para fazer com que o proletariado tenha consciência de que ele deve fazer a revolução. Então a gente tem que educar as pessoas a entender que elas são humilhadas e que por causa disso elas têm que se sobrepor aos seus chefes. Então a redenção vem por meio do quê? Da educação, por meio da ciência e por meio do Estado, que como um grande pai vai tornando as coisas mais justas, tirando o dinheiro de um e dando para outro. Ademais, o marxismo também tem uma escatologia. Ele anseia por uma ordem global de suposta paz. Você pegar o Manifesto Comunista, você vai perceber isso. Eles dizem: a gente tem uma pátria? Não, a gente não tem pátria. Tem três coisas que um marxista ele não tem. Está lá no Manifesto Comunista. Ele não tem pátria, não tem família e não tem Deus. Essas três coisas ele não possui. Ok? Porque a pátria é quem são os patriotas? É todo mundo que defende a mesma causa. Meus irmãos, qual é a visão de mundo que defende isso? Que a gente não tem uma pátria aqui, que a nossa pátria é vinculada por meio de todos aqueles que creem em Cristo Jesus, que não pertence a um país, a uma nação. De quem é essa proposta? É do cristianismo. Essa proposta é do cristianismo. Ok? Mas aí o marxismo ele tem essa escatologia. Vai chegar um momento onde o mundo vai entender essa verdade, onde a sociedade será subvertida, a revolução será bem sucedida, a inversão social vai acontecer, o avanço científico vai de fato moldar a sociedade, a religião vai ser suprimida, e aí nós viveremos num mundo onde não há superiores. Vai existir apenas o Estado, porque ele é importante para que ninguém mais seja superior. Ou seja, um dia o mundo vai ser Cuba. Mas obviamente essa maneira de enxergar o mundo não é consistente. Porque, em primeiro lugar, o marxista ele não vê o homem como criado à imagem de Deus. Também, por conseguinte, ele não vê o homem como caído, o homem como pecador e totalmente depravado. E por conseguinte, ele não vai ver que a solução para o homem é o quê? A redenção em Cristo Jesus. A proposta de arrumar a sociedade pelo marxismo é diferente da nossa proposta. Você não pode defender uma coisa e outra. Você não pode dizer o mundo vai ser melhor por meio do comunismo e dizer não, o mundo vai ser melhor por meio do evangelho. Você tem que escolher uma das opções. Porque pelo próprio Marx, um mundo comunista, o evangelho não existe, a religião não existe. Porque a religião ela é o ópio do povo. Ela funciona como uma droga que faz com que o trabalhador cansado sonhe
com a possibilidade de ter um dia melhor. E aí ele vive por essa utopia. E por causa disso ele suporta ser oprimido pelo seu opressor. A religião, ela mantém o status quo, vai acreditar Darwin e Engels. Então a gente só vai conseguir um dia estabelecer o verdadeiro comunismo se a religião for extinta. E de preferência o cristianismo. O mundo idealizado pelo marxismo também não seria possível, pois não é possível ter ordem sem redenção, sem Deus e sem Cristo. É impossível. O que eles esperam não vai acontecer. Por isso que nunca dá certo. Aí alguém diz assim, quando você quer combater, me mostra um lugar no mundo onde o marxismo deu certo. O marxismo nunca vai dar certo, porque ele não é certo, ele é errado. Não tem como dar certo. E se marxismo é uma visão de mundo diferente da visão de mundo cristã, não é possível você ter as mesmas convicções ao mesmo tempo. Porque ao interpretar a realidade de um modo, você vai acabar negando o outro modo. Isso nos leva a um terceiro ponto. A ética marxista contradiz o cristianismo. O marxismo, ele é um sistema moral diferente do sistema cristão. A moralidade, se é que a gente pode usar essa terminologia, marxista, é oposta à moralidade cristã. Em primeiro lugar, a moralidade marxista sacrifica o indivíduo em favor da comunidade. Enquanto que no cristianismo, indivíduo e comunidade não estão subordinados um ao outro. São alguns cuidados que a gente tem que ter. É óbvio que o liberalismo ele é muito melhor do que o comunismo. Mas o liberalismo, ele é um outro extremo para o comunismo. Não são a mesma coisa. Liberalismo, ele coloca o indivíduo acima do coletivo. O comunismo coloca o coletivo acima do indivíduo. A fé cristã coloca o indivíduo e o coletivo lado a lado. Por isso a salvação é individual, mas você tem que congregar. Você faz parte de um corpo, da igreja. Você vai prestar conta diante de Deus. Mas você tem que viver em comunidade. Comunismo e cristianismo têm uma moralidade diferente, porque enxerga a relação entre indivíduo e comunidade de modo diferente. Então o interesse da comunidade sempre vai ser maior do que o interesse do indivíduo. Mas não para aí. A reforma moral do marxismo constitui também em desfazer qualquer tipo de moralidade cristã ou de moralidade bíblica, né? A reforma moral do marxismo consiste na destruição de toda a sociedade, até dos seus alicerces, e na reconstrução dela. Só que ele vai reconstruir a sociedade não por meio da lei de Deus, não de acordo com o padrão criacional de Deus. Ele vai reconstruir a sociedade como? Por meio do ideal marxista. Então, primeiro ele desacredita no cristianismo, primeiro ele tenta acabar com a igreja, ele vai tentar acabar com a família, ele vai tentar acabar com as estruturas da sociedade cristã, judaico-cristã, e aí depois que ele destrói, aí ele vai estabelecer um novo mundo, mas esse novo mundo é de acordo com o ideal marxista. Por isso a Bíblia não tem valor para o marxista, exceto o valor de repúdio, mas isso eu vou falar um pouco mais à frente. Mas o marxista não tem a escritura como revelação moral de Deus. E aí você diz, não, mas ele não pode ter, porque é religião. Aí você pode fazer aquela velha separação entre religião e política. Amanhã a gente vai dar uma pincelada um pouco melhor sobre se existe essa separação entre religião e política, como a gente costuma ouvir falar, que não existe, ok? Mas veja, o marxista, ele vai ter um padrão moral, mas esse padrão moral, ele vai refletir a lei de Deus ou vai ser contra a lei de Deus. Não tem como ser um meio termo. Cristo diz, quem comigo não junta, espalha. Romanos 2, versículo 14, Deus disse que colocou a sua lei no coração do homem. O marxismo vai tentar o quê? Romper com a lei natural colocada no homem, pelo próprio Deus. Então o marxista, ele não tem a escritura como revelação moral de Deus. Por que não? Porque o marxismo, ele vai abraçar o humanismo e o bem da coletividade como padrão de sua moralidade. Veja, não sei se você parou para observar, mas a nossa sociedade que se diz cristã, ela não se importa tanto com os 4 primeiros mandamentos, como ela se importa com os 6 últimos. Você já parou para pensar?
Veja, uma pessoa ela pode ser idólatra e está tudo bem. Na nossa sociedade é assim. Então, a pessoa está lá com idolatria e ela acha que está tudo bem. Mas se alguém olhou com imoralidade para outra pessoa, você fica extremamente irado. O terceiro mandamento diz que você não pode chamar o nome de Deus em vão. A gente usa brincando e sorrindo. Mas se alguém profere uma palavra que me ofende, eu fico extremamente bravo. Eu posso brincar com o nome de Deus, mas eu não posso ofender a sua honra. Por que que a nossa sociedade é assim? Se você pegar as confissões do século XVI, XVII, XVIII, da fé reformada e das igrejas reformadas, congregacionais e batistas, que estavam ali na Europa, você vai perceber que todas essas confissões compreendiam que era dever do Estado zelar pela lei de Deus. Porque o Estado, como a família e como a igreja, foram criados por Deus. Foram instituídos por Deus. Logo, tem que ser guiados pelo quê? Pela lei de Deus. Só que depois do avanço do humanismo, o que a sociedade ela passou a aceitar, assimilar? Ela destronou Deus, como o iluminismo fez. Ela tentou matar Deus, como Nietzsche tolamente achou que tinha feito. E agora não existe Deus. Agora quem é o Deus? É o homem. O homem é a medida de todas as coisas. Por causa disso, ofender o homem é mais grave do que ofender a Deus. Você pode ofender a Deus, mas não ofenda nenhum ser humano. O homem ganhou o status de Deus, o status de super-homem. Se você tiver que escolher entre ofender a Deus e o homem, ofenda a Deus. É assim que a sociedade trata. Deus foi tirado de cena, como se isso fosse possível, mas não é. Amanhã à noite, no Salmo 2, nós veremos que o Senhor, Ele reina. E que nenhum pensamento político comporta a fé cristã. A fé cristã julga todas as coisas. O Senhor reina, ok? Mas a nossa sociedade imagina que Deus está fora de cena, que Deus foi superado. O princípio entendido por Protágoras de que o homem é a medida de todas as coisas é incorporado pelo marxismo cultural. O homem é o super-homem do ideal de Nietzsche. O homem tem o poder de trazer o reino de Deus sem Deus à terra. É isso que o marxismo tenta fazer. Ele tenta trazer o reino de Deus, mas sem Deus para a terra. As leis humanistas, a educação e a ciência e o Estado são vistos como um instrumento para estabelecer esse reino de Deus sem Deus na terra. Novos céus e a nova terra são criados pelo braço forte do homem, que produz, segundo essa teoria, a sua própria redenção. O homem, no marxismo, não precisa de Deus. Na realidade, o homem tem que matar Deus para estabelecer a ordem devida. E, como consequência, o marxismo ele vai divinizar o homem. Ou seja, o marxismo ele é idólatra. Ele é idólatra. Mas no marxismo é o quê? É o que faz o homem feliz, que é o correto. Se algo lhe faz feliz, isso está certo. Não importa o que a lei de Deus diz. O que importa é o que você sente, é a sua felicidade. A homoafetividade e o transgenerismo não são considerados errados para o marxismo. Por quê? Porque se causa prazer e faz quem os praticam felizes, se faz bem a eles, qual é o problema? O homem não é a medida de todas as coisas? Então, se eu me sinto bem, é o que importa. Só que a fé cristã, ela mostra o oposto disso. Por quê? A fé cristã vai mostrar que nós estamos em conflito com Deus, devido à queda. Nós estamos em conflito com o próximo. E nós estamos em conflito conosco mesmo. A tal da disforia de gênero nada mais é do que a demonstração de que a queda afetou o homem de tal maneira que ele tem até a sua própria personalidade trincada. É por isso que ele nunca está satisfeito consigo, ele tem conflito consigo mesmo. O que ele precisa não é refazer o seu suposto gênero novo. O que ele precisa é de comunhão com Deus e de restauração. O que ele tem é uma disforia de espiritualidade, de piedade. Mas como o marxista nega a escritura como fonte da moralidade, nega a existência de Deus,
Então é o homem que vai ditar a sua regra. Você lembra lá dos irmãos Karamazov? Se Deus não existe, tudo é permitido. Não é a mesma coisa que o Salmo 14 diz? Diz o insensato no seu coração, não há Deus. E aí o que é que ele faz? Corrompe-se e praticam iniquidade. Se eu tiro Deus do centro, eu vou ter que criar minha própria moralidade. E a minha moralidade é uma moralidade que não pode incomodar ninguém, mas tem que me fazer feliz. Ah, mas essa visão de mundo incomoda os cristãos. Bem, vamos refazer. O que te faz feliz não pode incomodar ninguém, exceto os cristãos. Se incomodar eles, está tudo bem, mas não incomodem os demais. Ademais, o neomarxismo nega valores morais absolutos, exceto aqueles que o beneficiam, obviamente. Não existe bem ou mal, assim imaginam. Eles não existem em termos, bem e mal não existem em termos absolutos. E como bem observou o Ben Shapiro, para eles o certo e o errado dependem das diferenças nos valores individuais e da diversidade cultural. Então, se aqui nessa sociedade, o bem e o mal vai ser aquilo que vai respeitar a diversidade cultural. Só tem uma diversidade que não pode ser respeitada. E qual é ela? A fé cristã. Ela não tem que ter respeito no mundo fabricado pelos marxistas. Ok? O marxismo ele aceita tudo, menos qualquer coisa que brote do conservadorismo cristão. Se vier da palavra de Deus, não tem valor. O cristianismo, por sua vez, pensa o contrário. A Escritura fala de uma lei moral que é absoluta. Se você abrir Romanos capítulo 3, você verá que não há negociação, meu irmão. Diante da lei de Deus, todo mundo é julgado. Não tem grande, pequeno, não tem rico nem pobre, é todo mundo. Olha o que diz o versículo 19 e 20 do capítulo 3 de Romanos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem pleno conhecimento do pecado. Não tem negociação, todo mundo é pecador e carece da glória de Deus, vai dizer lá no versículo 23, não é? E todos pecaram e carecem da glória de Deus. E qual é a solução? Versículo 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A lei de Deus é o padrão moral, e é tão importante a lei de Deus que Romanos 2,14 diz que Deus colocou essa lei no coração dos homens. E aí inclusive diz o seguinte, quando os gentios que não têm lei escrita, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, serve eles de lei para si mesmo. Aí o versículo 15 diz, estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando o seu defendendo. Todo mundo tem um senso de moralidade. Quem foi que colocou? O ateu diz assim, olha, não existe Deus. Entra na frente dele na fila do banco. Ele vai dizer, você não pode. Aí você pergunta, por quê? Aí você ainda mostra que é intelectualizado. Se não existe Deus, tudo é permitido. E aí ele vai responder o quê? Não, a moralidade ela é construída. Construída por quem? Quem que tem o direito de se impor sobre o outro? Liberdade, fraternidade e igualdade. Se você tem o direito de ser livre, eu também. Então eu não posso ser julgado por você. Então é necessário que haja um Deus que julgue. Aí o comunista diz, não há Deus, mas tem o Estado. Aí é o Estado que diz o que é certo e o que é errado. Mas tem um fato. Todo mundo tem um senso moral. Isso é absoluto. Ok? E por que todo mundo tem um senso moral? Porque foi criado à imagem de Deus. E porque Deus colocou o senso de moralidade no coração humano. Próximo princípio. O marxismo, e aqui a gente já está caminhando para o fim. O marxismo e o seu filho o neomarxismo são inimigos declarados do cristianismo. Então, se até então você não entendeu que é incompatível a fé cristã com o marxismo, então deixa eu dizer para você, o marxismo, ou marxismo cultural, neomarxismo, não importa como você chama,
são inimigos declarados do cristianismo. Eu poderia partir apenas para o fato da observação. Você manda seu filho para a universidade, ele vai para a universidade, ele chega lá, ele se rebela depois de um tempo contra a sua fé. Por quê? Não, o cristianismo é retrógrado. A Bíblia é retrógrada, ela é ultrapassada. Quem foi que disse? Meu professor. Ele disse para você não confiar na Bíblia. E se você confia no seu professor? Não, mas tem uma teoria que não sei quem que é essa teoria. No final das contas, ele está confiando na autoridade de outro, sendo enganado pela serpente. Ele só está deixando a autoridade da Escritura por uma autoridade inferior, mas ele acha que é intelectual e que você é retrógrado. Tem uma razão para isso. Para Marx, a religião era o ópio do povo. Servia apenas para amenizar o sofrimento do proletariado, por prometer uma esperança utópica. Mas aqueles que criam numa religião tinham uma fé falsa. A religião, assim como a droga, só enganava. Mas o marxismo cultural vai além. Ele vai dizer que, inclusive, as drogas são melhores do que a religião. Marx dizia que a religião era como droga. Ainda havia uma equivalência, o que é falso ainda e diabólico. Mas as novas perspectivas de marxismo vai dizer que a religião e as drogas não estão em pé de semelhança, as drogas são melhores. Aí você diz, como assim, pastor? A religião tem que ser suprimida e as drogas têm que ser liberadas. Você pode usar droga, basta você comprar, você tem direito a ter droga. Você só não tem direito de dizer que a sua fé é verdadeira. As drogas são boas, a religião é ruim. Marx e Engels, antes disso, disse o seguinte, está lá no Manifesto Comunista também. Além disso, há verdades eternas, como a liberdade, a justiça, etc., que são comuns a todos os regimes sociais. Mas o comunismo quer abolir estas verdades eternas, quer abolir a religião e a moral, e em lugar de lhes dar uma nova forma, e isso contradiz, quer abolir a religião, eu vou ler novamente. Mas o comunismo quer abolir estas verdades eternas, quer abolir a religião e a moral, em lugar de lhes dar uma nova forma. E isso contradiz todo o desenvolvimento histórico anterior. O que é que eles estão dizendo? Até então, qual foi uma das falhas das revoluções sociais anteriores? É que a religião era mantida. Era uma religião que vencia a outra. O cristianismo foi vencendo em vários lugares. Nós precisamos ir além. E nesse novo mundo utópico e bom, a gente destrói a religião e não coloca nada no lugar. Não há religião. Lembra da música Imagine? Marxismo puro. Imagine um mundo que não há nem céu, nem inferno, nenhuma religião. Isso é o que Marx havia proposto. É o que ele havia proposto. Então eles não querem oferecer uma nova religião, pois o marxismo já é uma religião, já é uma visão de mundo consistente na mentalidade deles, embora não é consistente em hipótese alguma. Então não tem que ter religião, porque se tiver religião vai estar em conflito com o comunismo. Para o comunismo sobreviver, a religião tem que morrer. Ou no máximo ela tem que ser manipulada para derrubar a religião dominante. Se a religião dominante é o cristianismo, então a gente pega todas as religiões inferiores, dá um suposto apoio a elas para derrubar o cristianismo. E quando o cristianismo for derrubado, então a gente já venceu grande parte da batalha. E como é que a gente vai fazer um mundo sem religião? Por meio da escola, por meio do avanço científico, por meio da psicologia, por meio do Estado. O povo precisa de um pai. O pai agora não vai ser Deus, o pai vai ser o Estado. Você quer dinheiro? O Estado vai lhe dar. Você quer roupa? O Estado vai lhe dar. Você quer remédio? O Estado vai lhe dar. O Estado vai ser seu pai. E no mundo em que o Estado é o pai, Deus não tem necessidade. Assim eles tolamente pensam.
Mas outro modo como o marxismo se opõe ao cristianismo é que o marxismo é contra a família tradicional, a família bíblica. E isso é mais uma revolta contra Cristo, obviamente, é mais uma oposição à igreja. O marxismo ele se opõe ao conceito bíblico de família. E isso é proposital. Marx e Engels, mais uma vez, vão dizer: a abolição da família, até os mais radicais ficam indignados diante desse desígnio infame dos comunistas. Plaquinha de sarcasmo, tá? Deles. Ele diz: sobre que fundamento repousa a família atual, a família burguesa? No capital. Para ele, o problema sempre é o quê? É dinheiro. Dinheiro no bolso dos outros, né? Porque no bolso deles está tranquilo. Mas ele vai dizer: a família atual, ela se sustenta no capital, no ganho individual. A família, na sua plenitude, só existe para a burguesia, mas encontra o seu complemento na supressão forçada da família para o proletariado e na prostituição pública. Dizeis também que destruímos os vínculos mais íntimos, substituindo a educação doméstica pela educação social. E vossa educação não é também determinada pela sociedade, pelas condições sociais em que educais os vossos filhos? Pela intervenção direta ou indireta da sociedade por meio de vossas escolas? Os comunistas não inventaram essa intromissão da sociedade na educação, apenas mudam o seu caráter e arrancam a educação, a influência da classe dominante. Irmãos, tem método, né, como se costuma dizer atualmente. Tem método. Aí eles dizem: as declamações burguesas sobre a família e a educação, sobre os doces laços que unem criança aos pais, tornam-se cada vez mais repugnantes, à medida que a grande indústria destrói os laços familiares do proletariado e transforma as crianças em simples objetos de comércio, em simples instrumento de trabalho. Aqui o contexto é porque crianças já com alguma idade, 10 anos, 12 anos, começavam a trabalhar. Aí Marx está revoltado porque essas crianças também trabalhavam. Aí ele teve a brilhante ideia: vamos tirar o poder dos pais sobre os filhos. E aí ele mostra, né? Vocês nos acusam de querer abolir a família? Bem, é exatamente isso que nós fazemos. E tirar o poder dos pais sobre os filhos. Aí você vê toda essa disputa sobre casamento homossexual, essa redefinição. Por quê? Porque o casamento é uma instituição bíblica cristocêntrica. O mundo e o diabo têm ódio contra Cristo. Eles não querem direitos civis apenas. Eles não querem ter o seu tipo de atividade pecaminoso simplesmente amparado pela lei. Eles querem a religião cristã curvada diante deles. Porque é a subversão da sociedade. Porque quando isso acontecer, o comunismo venceu na concepção deles. Quer tirar o poder dos pais dos filhos. Eu me lembro como se fosse ontem, quando o STF estava julgando o caso lá do homeschooling, da educação familiar. Me lembro como se fosse ontem, quando o senhor Fux, no discurso dele, ele disse o seguinte: a escola ainda é um único lugar onde os filhos podem ser protegidos dos seus pais. Isso é Marx e Engels puro. A escola é o último lugar onde os filhos podem ser protegidos dos seus pais. Por isso eu não tenho direito, de acordo com o STF, de educar minha filha em casa. E isso Marx já dizia. O ideal, na realidade, é botar, se possível, numa escola pública. Porque lá ela vai ser doutrinada. Ela vai ser educada pelo Estado e pelo Evangelho, ou não pode ser Evangelho, nenhum outro Evangelho, mas sobre a má nova do marxismo. Vejam, meus queridos. Nesse contexto, a família orientada pelo trabalho é uma abominação, mas a subversão comunista ela é bem-vinda. No Brasil, essa subversão ela já começou e tem um tempo. O marxismo ele já tem ocupado vários espaços. Ele tem ocupado igrejas, ele tem ocupado escolas,
ele tem ocupado? Famílias. De vez em quando eu entro no YouTube para ver algumas coisas sobre. Você vai encontrar, talvez lá, se você procurar, uma mulher chorando, porque ela perdeu a filha para a universidade. A filha abraçou o comunismo de tal maneira que ela não queria mais ter nem relação de pais e filhos. Ela não queria vínculo com a mãe. E a mãe chorando. Queira Deus que não tenha sido tarde demais. O fato é, se a ordem dominante ela é marxista, é porque a fé cristã não tem avançado como deveria por meio do Evangelho. Aqui eu não estou dizendo que a gente tem que ser político, tem que ser alguém daqui da 16 tem que ser o presidente da República. Não é esse o ponto. Mas a fé cristã apresentou há muito tempo a alternativa. Cristo disse que nós deveríamos ser sal da terra e luz do mundo. Deveríamos conhecer Cristo e o Evangelho muito bem. E deveríamos ocupar as camadas da sociedade, fazendo o que o comunismo tem feito para o mal. Deveríamos estar ocupando os mais variados segmentos da sociedade, envolvidos na educação, envolvidos na cultura, envolvidos no judiciário, envolvidos na política para a glória de Deus. Nós somos chamados a receber o Evangelho e viver o Evangelho onde nós estivermos, no nosso trabalho, nas nossas diversões, na nossa família. O grande problema é que a gente divorciou a nossa fé do mundo lá fora. Aí nós queremos viver o nosso cristianismo dentro da igreja, cantamos bonito, mas na hora que nós saímos da igreja, a gente esquece tudo que nós aprendemos. Mas veja, toda vez que o culto termina, há uma bênção apostólica, que é Deus nos mandando ir para o mundo, anunciar aquilo que nós recebemos, influenciar. O marxismo vai continuar se infiltrando. Ele vai tentar ganhar vários espaços. O que é que nós temos que fazer? Ouvir o Evangelho, viver o Evangelho. Precisamos crer adequadamente nas verdades bíblicas. Se nós imaginarmos que doutrina é fútil e não tem importância, o marxista ele não crê assim. Ou você aprende quem é o homem, como Deus o criou, quem é Deus, o que é o mundo, qual é o problema do mundo e qual é a solução do mundo. Se você não tiver isso muito bem definido na sua cabeça, se você chegar na universidade, o professor lá da universidade vai mudar a sua cabeça. Por quê? Porque a sua cabeça ela não está em Cristo, ela não foi dominada por Cristo. A palavra de Cristo não habitou ricamente em você. Por isso Paulo está aqui lutando contra a igreja de Colossenses e dizendo, olha, não vos deixe enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas. Toda ideologia ela é sutil. Toda ideologia promete coisas boas. Ou vai dizer que não parece bonito, dizer, olha, temos que cuidar dos pobres. Essa não é uma linguagem bonita? É. E temos que cuidar? Sim. Cristo nos ensinou? Sim. Não por uma obrigação estatal, mas por um dever de amor e de misericórdia, que cada um de nós deveria demonstrar. A vã ideologia, ela tem sutileza, ela parece bonita, ela encanta, parece fazer sentido, mas só vai fazer sentido se na nossa mente Cristo não tiver radicado, criado raiz, de maneira que quando as vãs filosofias vêm à porta, nós iremos dizer, bem, isso não tem como entrar, eu estou vacinado. Então conheça a realidade à sua volta. E se você pensou que estudar sobre marxismo era algo inútil, eu espero que agora você seja um peixe que saiba a água que você está nadando. Procure crescer. O que eu falei aqui é só a 10ª parte do beiço de uma pulga do que tem para você estudar e crescer. Tá bom? Que Deus nos abençoe, aplique a sua palavra no nosso coração, nos dê discernimento, nos dê amor por Cristo e nos livre de vãs filosofias. Deus abençoe, irmãos.